Boa tarde, alunos e alunas do nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, na nossa intensa prática de leitura, nós abordaremos o gênero textual texto didático científico. Mas o que seria um texto didático científico? Trata-se de um gênero textual que tem objetivos pedagógicos, ou seja, didáticos, que usa o aspecto científico, a forma como elaboramos os parágrafos, as discussões, os assuntos, para de alguma forma levar os leitores a um mesmo objetivo, a uma mesma conclusão. Então, esse texto nós podemos dizer que é um texto, de certa forma, utilitário. Então, a construção desse texto didático científico, ele é feito levando em consideração os conceitos onde é colocado uma ideia principal e a discussão com ideias secundárias. Esse texto também tem a necessidade de um interlocutor que possa compreender o assunto que é exposto no corpo desse mesmo texto. Então, são exemplos de textos didáticos científicos, os livros didáticos, os artigos científicos, os programas de educação, enfim. O texto didático ele tem por características básicas ser objetivo, trazer uma linguagem impessoal, a linguagem geralmente é acessível ao público leitor, faz as abordagens de uma maneira que permite uma única interpretação. Enfim, traz uma compreensão clara da mensagem repassada por seu produtor. O texto em questão que nós vamos ler, ele tratará do primeiro amor, como vocês estão podendo visualizar aqui nessa primeira tela. É um texto do escritor Flávio Gicovati, que é um especialista na área. Mas, para início de conversa, vamos ler apenas as palavras que estão em destaque neste texto. Vamos lá. Vocês podem ver aí, eu vou dar uma passada por ele. Nós estamos vendo aconchegado, relacionamento, beijamos e amor. Então, nós temos aí 4 palavras. Não dá para encaixá-las todas na mesma tela, mas já vimos, aconchegado, relacionamento, beijamos e amor. O que essas palavras teriam a ver umas com as outras? Será que dá para a gente elaborar uma hipótese logo de cara do que esse texto vai tratar? De que assunto esse texto vai tratar? Logo pelo título, a gente já entende do que vamos tratar. Vamos a ele. O primeiro amor é vivido em fantasia. Como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. Bem, aqui eu já tenho a ideia central do texto. A pessoa que desperta em nós todo o sentimento, toda a vontade de agradar e de se dedicar nos mínimos detalhes, toda a vontade de aconchegar e ser aconchegado, na maior parte das vezes nem sabe do nosso amor por ela. Não temos coragem de contar, pois morremos de medo da rejeição. Não queremos também, contudo, a aceitação, pois isso nos levaria a um relacionamento real para o qual não estamos preparados. Ou seja, não contar interessa nos 2 casos. Se algum amigo super íntimo fica sabendo e faz alguma brincadeira a respeito, ficamos com o rosto vermelho, negamos tudo e fingimos indignação. A outra pessoa, a amada, fica sem saber se é gozação
ou se é verdade. Melhor assim. Tudo se passará apenas na cabeça da gente, longe dos riscos da vida real. No sonho, é claro que somos correspondidos. Beijamos e somos beijados. Beijos de ternura. O sexo, na maioria dos casos, está em segundo plano. Passeamos de mãos dadas por jardins floridos. Sentamos na grama e nos olhamos com olhar de enlevo próprio do encantamento amoroso. Dizemos coisas bonitas para o outro, falamos das virtudes do outro. Não cansamos de elogiar a pessoa amada. Se pensarmos bem, o sonho romântico não é muito criativo. Quase sempre é a mesma história. As variações são mais de cenário e figurino. Uns preferem a montanha, outros a praia. Uns preferem saias rodadas, outros as calças jeans. O amor é o prazer da companhia, os elogios que esse prazer costuma trazer para os nossos lábios e também a insegurança, o medo de perder a pessoa que nos faz toda a felicidade, que nos traz toda a felicidade. Assim sendo, uma parte do discurso é de reasseguramento. Vou amar você para sempre. Vou dizer toda hora que amo você. Se você me largar, eu morro. Etc. Sempre que vivemos o amor, o fazemos como se estivéssemos vivendo uma história extraordinária. A verdade, no entanto, é que uma história extraordinária, exatamente igual a todas as outras histórias de amor. E isso não faz mal algum, porque é bom do mesmo jeito. Flávio Gicovati, Namoro, Relação de Amor e Sexo, publicado pela editora Moderna no ano de 1993, em São Paulo. Bem, esse texto é encontrado, como eu disse, na página 89 do livro didático de vocês. Bem, do outro lado, nós temos uma pequena biografia do autor. Flávio Gicovati é um psiquiatra, é psicoterapeuta e também escritor brasileiro, né? Então aqui é um pouco da vida dele, mas vamos nos remontar às publicações dele, às obras, né? As obras todas dele são direcionadas quase sempre para o público adolescente. Vejam só, alguns temas: as drogas, opção de perdedor, vícios dos vícios, homem, o sexo frágil, e este que foi extraído esse fragmento, namoro, relação de amor e sexo. E tem outras obras publicadas por esse autor. No tocante, gente, depois voltaremos aqui a essa página, mas no tocante à estruturação desse texto, né, desse texto didático científico, nós vimos, logo na composição dele, como já os gêneros textuais já são um velho conhecido nosso, e cada gênero sabemos que tem um objetivo, que tem uma intenção comunicativa, né? Uma finalidade. Na estruturação, logo no primeiro parágrafo, nós vimos que o autor ele apresentou uma ideia principal, né? Que nessa ideia principal ele apresenta o tema central do texto, né? Sobre o qual o texto fala, e em seguida ele foi colocando as ideias secundárias. Vamos ver, por exemplo, como ele construiu, voltando ao texto, como ele construiu o primeiro parágrafo do seu texto. Olha só, o primeiro parágrafo, ele é bem longo, né? Ele vai até vida real, mas vamos ver como ele construiu esse parágrafo. Veja só.
Logo no primeiro período, ele apresentou a ideia principal. Qual é a ideia principal ou central? Que nosso primeiro grande amor, olha só, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. Pronto, essa é a afirmativa primeira. Em seguida, ele somou-se à ideia principal, o que nós chamamos de detalhamento dessa ideia, de discussão dessa ideia, e chamamos didaticamente de ideias secundárias. Então, ele elaborou outros tantos períodos, né? Olha só, mais um aqui, outro aqui. Ele vai discutindo as ideias secundárias. Nós temos aqui, ó, uma ideia secundária, 2, 3, 4, né? Que ele continua discutindo. Aí, 5, 6, né? Então, 6 outras ideias secundárias. A principal está lá no começo. Então, mas voltando aqui para entender o que é isso definitivamente. Então, já as ideias secundárias, ó, são ligadas à ideia principal. Tá aqui. Secundárias. Cada parágrafo ou cada parte de um texto pode conter um tópico, um assunto. Vimos agora em ilustrado no primeiro parágrafo, um assunto principal. Lá no caso, o assunto principal é: nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. Beleza. Lá foi discutido com ideias secundárias essa ideia, esse tema central. Aí se dá outras informações sobre a ideia principal. O fato é que nesse texto ficou fácil identificar a ideia principal porque ele apresenta logo no início do texto, mas nem sempre essa ideia principal ela aparece claramente em um texto. Às vezes nós podemos encontrá-la no decorrer do texto, né? Aí você vai ter que prestar muita atenção a cada informação. E aí você vai observar as ligações, né? Que existem palavras que estão na estruturação dos textos para ligar essas informações. Até mesmo o título do texto ele pode oferecer pistas, né? Como esse título aqui, ele já fornece, né? Mas poderão haver textos que essa identificação será um pouco mais complexa, mais difícil de acontecer. Ok. Sobre a nossa tarefinha de hoje, eu quero que vocês desenvolvam aí na página 90 do livro didático de vocês, e essa que vocês estão vendo na tela, as seguintes questões. A questão de número 1, com que intenção esse texto foi escrito? Né? Essa pergunta é uma velha conhecida nossa, né? A intencionalidade, o objetivo, o propósito, né? A finalidade desse texto. Então, o autor escreveu esse texto com que intenção? A primeira, né? Já disse. Eu não quero a segunda, né? Mas eu quero que vocês desenvolvam a terceira questão. Essa terceira questão, ela tem como base a página inicial, ou seja, a capa do livro, e a folha de rosto desse livro. Ó. Reproduzimos a seguir a capa e a folha de rosto do livro. Do livro Namoro, Relação de Amor e Sexo. Tá aí. Então, você vai transcrever o título do livro e o nome do autor. Muito fácil, né, essa pergunta. Tá aqui, agora deu para ver, né? Transcreva o título do livro e o autor. Tá por aí também. Qual era a área profissional do autor? Isso vocês vão verificar na biografia dele aqui acima. Ó. E o título do livro apresenta relação com o conteúdo do texto? Esse título aqui representa relação com o conteúdo do texto, desse texto que foi lido agora há pouco? Você vai dizer sim ou não e justificar. Beleza? Além dessa pergunta, eu quero que vocês desenvolvam. Então, foi a pergunta de número 1, a de número 3, e eu quero também que desenvolva a pergunta, a questão de número 5, da página 91. Vamos lá. Você vai transcrever o primeiro parágrafo inteirinho, portanto, é preciso deixar um espaço
grande aqui, né, de linhas para transcrever o primeiro parágrafo. E, em seguida, fazer o quê? Escrito esse primeiro parágrafo, você vai o quê? Marcar com lápis azul, você vai grifar, né? A ideia principal, já até disse no decorrer da aula, né, qual é essa ideia principal. Para identificá-la, faça a seguinte pergunta: a respeito de que esse parágrafo está falando? Você vai marcar com lápis azul, certo? Você vai arranjar um lápisinho de cor e marcar. E com o lápis verde, você vai grifar o trecho em que o autor explica por que contar sobre os sentimentos não interessa a quem está apaixonado. Está lá também naquele primeiro parágrafo. Você vai marcar com lápis verde. E, por fim, na letra C, o parágrafo dá mais detalhes sobre a ideia principal. Escreva sua resposta recorrendo às ideias expostas nessa parte do texto. Já falei no decorrer da aula que o parágrafo, que a ideia principal, ela é colocada lá e em seguida há um detalhamento. Então a resposta para esse primeiro questionamento é sim. O que cabe a vocês é dizer com suas palavras o que ele diz, a que ele recorre, né? Que respostas ele dá para explicar essa ideia principal. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui.